Estamos de volta com o nosso especial O Brasil do Vinho, recebendo o professor Arthur Azevedo, que é um dos maiores especialistas em vinho do país. E agora a pergunta é a seguinte: o que o brasileiro bebe e o que o brasileiro quer beber? Existe algum tipo de levantamento que indica uma resposta para essa pergunta? Tem. Na verdade, é assim, nós antigamente bebíamos muito vinho tinto. Chegava há uns anos 90% de vinho tinto e 10% era o resto. Branco, espumante, rosé, que era nada. Acontece que o Brasil é um país tropical. O Brasil é um país quente e cada vez mais quente. Então, eu acho que nós hoje bebemos menos vinho tinto do que bebíamos há 10 anos. O brasileiro descobriu que existe vinho branco, que tem vinho espumante. E, aliás, o grande case de sucesso do Brasil é o espumante. O espumante brasileiro é reconhecido no mundo inteiro como uma bebida de muita qualidade. Então, devagarzinho, eu acho que graças a uma feliz combinação de marketing bem feito, de se falar muito sobre espumante brasileiro em televisão, em rádio, em novela, e também o fato do espumante brasileiro ter muito boa qualidade, e que chegava no supermercado com um preço muito razoável, digamos assim. Não era barato, porque nada no Brasil é barato, mas porque a gente tinha uma concorrência forte da cerveja, mas o espumante conseguia chegar num preço bom. Me lembro do Ângelo Salton, o grande Ângelo Salton, que faleceu precocemente e trouxe, ele falava assim: eu tenho que pôr o meu espumante de entrada, eu tenho que colocar com um preço que o brasileiro médio possa comprar. O que é o espumante de entrada, a palavra entrada? O espumante de entrada era o mais barato da linha da Salton, que tinha um rótulinho azul. O mais simples. O mais simples. Toda vez que fala vinho de entrada, é o vinho mais simples e o mais barato. E o Ângelo fazia questão de, fiz eventos no Brasil inteiro com ele, ele ficava na porta com as tacinhas e servindo um espumante geladinho, como quem diz: olha, esse é o meu espumante, beba com prazer. E isso causava uma... Alguém perguntava: quem é? É o dono da vinícola, é o dono da empresa, é o presidente da empresa. Puxa vida, ele é o dono, é. Puxa, ele está me servindo esse vinho, então deve ser bom, né? Ah, que legal. Então, eu acho assim, o brasileiro aprendeu a tomar espumante, o brasileiro aprendeu a tomar vinho branco, já aumentou. Ainda o vinho tinto é mais importante. Hoje o brasileiro bebe vinho chileno, cuja maior produção é de vinho tinto. O brasileiro está bebendo muito vinho português, e aí os vinhos brancos começam a entrar bem. E a nossa produção de vinho branco ainda é muito pequena, mas a nossa produção de espumantes é grande. Então, eu acho que a gente tem que fazer o brasileiro beber vinho espumante. Eu acho que o canal de entrada para o brasileiro, no vinho brasileiro, é o espumante. Depois ele vai descobrir o branco, vai descobrir o tinto. E eu tenho certeza que ele vai descobrir o rosé também. Só uma pergunta rápida aqui, que deve estar na cabeça de muita gente. É errado gelar o vinho tinto? Olha, gelar vinho tinto muito é errado, porque você acentua aquela sensação de amargor e você acentua aquela sensação de, eu vou pôr aqui para o popular, de banana verde, aquela adstringência, aquela pegada do tanino. Por isso que vinho tinto, existem alguns vinhos tintos que se pode beber a 10 graus. Então, são vinhos especiais que eu posso... Aqui, aliás, o Brasil tem. O da uva gamay, por exemplo, você pode beber a 10 graus. Mas eu não tenho... Quem gosta de vinho, talvez não tenha termômetro em casa para ficar medindo. A temperatura... Dá um susto ali na geladeira. A temperatura da geladeira... Da geladeira é 8 graus. Se você deixa um pouquinho... Eu costumo gelar em balde com gelo, que é a melhor coisa, que é rapidinho. Para gelar um vinho tinto, 5 minutos. No balde com gelo? No balde com gelo, já dá uma refrescada nele. Agora, é importante também não beber o vinho tinto quente. Porque a gente fala que o Brasil é muito quente. Essa história de temperatura ambiente é errado, porque aqui é 40 graus. Vinho tinto, se você... Isso vale para a Alemanha. Como regra geral, assim, tintos leves, você vai servir entre 10 e 12. Tintos de médio corpo, você vai gelar, vai servir entre 12 e 14. Grandes vinhos tintos, entre 16 e 18. Ou seja, é refrescado. Ninguém vai servir um Amarone della Valpolicella a 35 graus, né? Não vai dar na beira da piscina. Né? Ninguém vai fazer isso. Doutor, então, tem que dar uma refrescada mesmo no tinto no Brasil. Ô Pedro, você tem cofre em casa? Não. Quanto custa um champanhe, por exemplo? Depende. Você pode variar
desde 550 a você chegar num champanhe que pode custar 35 a 40 mil reais uma garrafa. Você acha isso caro, Pedro? Uxi! Doutor, qual que é o vinho, qual que o senhor acha que é o vinho... Bom, o senhor deve saber, mas vamos fazer essa pergunta. O que você acha, Pedro? Qual é o vinho mais caro vendido hoje no Brasil? Não tenho a menor ideia, viu, Márcio? Ele falou um champanhe por 30 mil, 35 mil. Você acha E o vinho, será que vai mais que champanhe? Muito mais. É? Muito mais. 3 vezes mais, doutor? Mais, muito mais. Um pouco mais de 2 vezes, Olha, né? você pode ter vinhos hoje como os vinhos... Só para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa recente, dos 50 vinhos mais caros do mundo, 36 eram da Borgonha. E qual era o E o valor? vinho mais caro do mundo é o Romanée Conti, Quanto? que custa hoje no Brasil algo entre 250 mil e 300 mil reais uma garrafa. Uma garrafa. E Então, que custa 35 mil euros na Europa. eu não tive coragem de pegar uma garrafa de 100 mil na minha mão. Custa um pouquinho mais. Mas a gente vai ver agora o cofre do vinho dessa loja. Alguns vinhos que essa loja vende, inclusive, eles não vêm para cá. Eles ficam em cofre, doutor. É o melhor. Eu Joias. brinco que aquele cofre que você vai mostrar é o melhor lugar para você estar no fim do mundo. O último dia do mundo eu quero estar naquele cofre, que eu vou morrer bem feliz. Então é para lá que a gente vai, para o cofre daqui da World Wine, onde estão cerca de 2.000 garrafas. Algumas custam mais de 100 mil reais e você vai conhecer uma das 3 pessoas autorizadas a entrar nesse cofre. E eu tô vendo seu olhinho brilhar. O que é? Acho que mais é gratidão, né? E essa experiência que eu tô tendo, que eu nunca tive, né? Sair lá do sertão do Pernambuco e sair lá, aparecer hoje aí, vamos dizer. Aí acho que é a gratidão muito grande, né? Quer dizer, quem diria isso, né? Acho que é difícil, né? Uma gigante que nasceu em 1999. Hoje, a importadora World Wine do grupo La Pastina oferece cerca de 3.000 rótulos de vinhos de mais de 400 marcas que chegam de 16 países. Se consolidou como a maior importadora brasileira de vinhos franceses. Então, quando a gente começou, eu imagino que talvez o consumidor não era tão preparado para conhecer vinhos de regiões pequenas, de áreas tão específicas. E hoje é incrível como a gente fala de uvas super específicas de uma determinada região ou de um determinado país, uma região que não é tão tradicional, mas que a gente vê uma série de consumidores curiosos e muitas vezes alguns entram em contato com a gente para chamar a nossa atenção e falar por que vocês não trazem um vinho dessa região ou daquele produtor. O tempo passou e a importadora acompanhou a evolução do consumidor brasileiro cada vez mais exigente. O que mais a gente observava na década de 90 eram produtores de larga escala trazendo vinho para o Brasil. Quando a gente iniciou, sobretudo no início de 2000, a gente tentou trazer vinhos menores, de produtores pequenos, mas o grande problema era a produção desses pequenos produtores. Então, até achar o ajuste fino entre esses produtores que são muito pequenininhos e quase que a produção é local, para o mercado local, e trazer produtores que têm capacidade produtiva para trazer vinhos para o Brasil todo, isso foi um grande desafio. O que a gente tenta trazer é essa essência desde o início da década de 2000, assim, trazer pequenos produtores, sobretudo produtores de empresas familiares. Em 2024, o Brasil comercializou mais de 421 milhões de litros de vinhos e espumantes. Apesar de uma queda de 4% em relação ao ano anterior, ainda é bem mais do que o negociado em 2019, na pré-pandemia. De acordo com a Ideal BI Consultoria, entre os espumantes, os nacionais detêm mais de 80% do nosso mercado. Já no caso dos vinhos tranquilos, o de mesa nacional corresponde a quase 60% das vendas. O vinho fino nacional tem 6% da fatia e os importados, 36%. O grupo também importa alimentos, mas neste galpão aqui, só de vinhos tem cerca de 300 milhões de reais. A garrafa mais barata é essa aqui, ó. É um vinho chileno, 2023, da uva Merlot. Mas quanto você acha que custa mais cara? É claro que ela não está aqui, né? Está num local bem seguro. Aliás, fica num cofre. E só 3 pessoas têm acesso a esse lugar.
O Marcos é um dos guardiões dos vinhos mais desejados pelos apaixonados. Aqui ficam as garrafas que custam mais de R$2.000. A mais cara, hoje vale R$107.000. Eu tô tremendo só de estar perto. Não quer sura. Você tá louco? De jeito nenhum. É a responsabilidade disso aí. Não, mas é ter cuidado, né? Ter atenção, que a responsabilidade é grande. Então eu sempre recomendo, ó, ter maior cuidado, que quebrou uma garrafa dessa aqui, tem mal o que fazer. Eu acho que é melhor guardar pra gente continuar a entrevista. Agora tá, né? Vai tranquilo, né? Tá mais tranquilo agora. Tranquilo, né? Ah, então. A responsabilidade é grande. E se eu quebrar, não tem mais conserto. Se você quebrar um carro, você vai lá e conserta. Uma garrafa de vinho essa aqui não tem mais conserto. E se for uma safra dessa aí, não vai nem produzir mais, né? E adivinha qual é o vinho preferido do Marcos? E eu gosto muito de tomar a reserva da Gasol. Mas é do Chile que nós mais compramos. Quase 1/3 do vinho consumido no Brasil vem do país vizinho. Em 2023, o Brasil foi o principal destino dos vinhos chilenos, na frente da China, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Marcos trabalha com vinho há mais de 3 décadas. Nunca fez um curso. A experiência que tem, adquiriu no dia a dia. Viajei muito através do vinho, pela empresa. Tudo que o pernambucano de Parnamirim conquistou até hoje se deve a esse trabalho delicado e cuidadoso. Eu já tenho uma filha que tem 12 netos, a outra agora está fazendo curso para fazer medicina, né? Então, assim, nesse lado que eu estou, né? Acho que é mais na criação dos filhos, né? Tentando dar uma boa vida para eles, né? Que foi lá atrás, eu não tive essa boa vida, né? E o que você sonha agora? Um dinheiro que você ganha trabalhando com vinho, qual é o seu sonho agora? Qual é o plano que você faz para o futuro? Eu acho que o vinho vai me dar quando eu conseguir fazer minha casa própria. Eu acredito que vai me dar porque trabalhando para isso, né? Estes são o Marcos e o André, profissionais do Brasil do Vinho. Márcio Campos, nós acabamos de acessar um dos locais mais exclusivos. Olha, estávamos conversando aqui, o pessoal acho que nunca foi para a televisão, para o rádio, informação a respeito desse cofre que reúne garrafas de altíssimo valor de vinho, hein, Márcio? Você vê, rapaz, é cadeado, é impressão digital, como é que fala? Digital lá, e depois uma força danada para abrir aquela porta, né, automática. Enfim, doutor, o senhor estava dizendo que ninguém mostrou isso ainda? Eu acho que não. Que satisfação ter... Eu nunca tinha visto. Em TV aberta, né? Em TV... E esse ano, por acaso, foi a primeira vez que eu entrei nesse cofre. Ué, então eu, com muito pouco tempo vendo vinho, então ganhei do senhor. Esse cofre tem a joia da coroa. Inclusive, ali tem até um momento muito emocionante, porque muitos desses vinhos foram escolhas pessoais do Celso Lapastina, que infelizmente nos deixou no início da pandemia, um dos meus melhores amigos. E aquilo lá tem muito do dedo do Celso, que era um expert em escolher os melhores vinhos do mundo para Lapastina e depois para a World Wine, que eu tive o privilégio de estar no dia que inauguraram a World Wine, né? Então, que era exatamente essa divisão de vinhos especiais do grupo Lapastina, que tem mais de 60 anos, acho que mais que isso, nem sei. Agradecer a Juliana, então, a filha Agradeço a Juliana, porque não é qualquer um que entra naquele cofre. Que nos proporcionou essa experiência, mas é interessante, Pedro, aquela imagem, você entrando no cofre, sabe, tudo... E o Marcos, né, o Marcos, que é um dos guardiões do cofre, né, que contou pra gente emocionado daquele jeito ali, né, a satisfação de poder falar de vinho. Ele não tem curso nenhum de vinho, toda a experiência dele de quase 3 décadas, né, cuidando do vinho, os números importantes que a gente tem do Brasil também, que a gente acabou de ver, mas lembrando do Marcos, ele vem de Pernambuco, ele é pernambucano. Oferecer um curso de vinho para ele. Olha que coisa boa! Vamos convidá-lo para ser aluno nosso. Vamos convidá-lo, vamos oferecer um curso para ele. Aí seu presente, olha só. Tá dado o presente de Natal para o Marcos. Ele vai ser aluno da ABS ele merece. Comigo. Que legal. Parabéns, doutor, pela iniciativa. Muito jóia. Mas aí, o Marcos, durante a entrevista, eu falei, caramba, o Marcos vem de Pernambuco. Mas espera aí, Pernambuco se eu não estiver enganado, doutor, Pernambuco é hoje a menina dos olhos da produção de vinho do mundo, né? Tem muita gente interessada nesse lugar, que a gente tem o Vale do São Francisco, com boa produção de uva de mesa, né? A maior parte de uva do Brasil, do que sai para o mundo, sai dali. Fruta né? maravilhosa. Aí eu falei, poxa, vamos para Pernambuco então, vamos homenagear a terra do Marcos, e é para lá que a gente vai mostrar agora um trabalho
que vem sendo feito há cerca de 20 anos, trazendo emprego e renda para muita gente que já tinha sofrido com esse calor, com esse sertão de Pernambuco. Vale do São Francisco, Pernambuco, Brasil. Dessa região saem 99% da uva de mesa exportada e cerca de 5 milhões de litros de vinho por ano. Nessa terra árida, em Lagoa Grande, surgiu mais do que uma vinícola, surgiu a esperança. Consegui subir na vida, subir de cargo, conseguir coisas novas. Romário chegou na empresa há quase uma década. Começou no campo como ajudante de colheita e hoje ocupa um cargo de chefia na logística. É uma empresa que oferece emprego para muitas pessoas e produz vinhos que são fabricados com as nossas uvas plantadas aqui na região. A Rio Sol, que pertence ao grupo português Global Wine, com sede na região do Dão, em Portugal, tem hoje uma área de 120 hectares. São 2 milhões de quilos de uvas todos os anos. As brancas, Chenin Blanc, Viognier e Moscatel, e as tintas, Cabernet Sauvignon, Shiraz, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Tempranillo e Merlot. O clima ensolarado e a terra boa para plantar. A cultura da uva está em 19 estados do Brasil. São cerca de 50 mil hectares cultivados com uvas para fazer vinhos, as vites viníferas. A produção em 2023 foi de 455 milhões de quilos, mas no ano seguinte caiu por causa do clima. Em todo o país, existem mais de 1.000 vinícolas, 687 só no Rio Grande do Sul, e maior parte dos produtores é da agricultura familiar, cerca de 70 mil. Já a indústria do vinho gera mais de 100 mil postos de trabalho, um setor que movimenta 5 bilhões de reais todos os anos e que atrai os olhos do mundo, porque no Vale do São Francisco, por exemplo, são 2 safras anuais, o que só acontece hoje nessa parte do mundo. Um lugar único. Aqui tem sol o ano todo e quase nunca chove. As técnicas inovadoras no cultivo e a experiência dos portugueses contribuíram para essa revolução, com participação de quem nasceu aqui. O mercado brasileiro representa um enorme potencial para a indústria vinícola. Ainda em fase de desenvolvimento, o consumo de vinho no Brasil está em constante transformação, com um público cada vez mais exigente e interessado em novas experiências. Um dos maiores orgulhos de Romário é sair do trabalho e ser recebido pela família. A casa ainda não foi concluída, falta acabamento, mas este é o maior orgulho do pernambucano, que trabalha fazendo vinho. Eu já consegui o meu principal objetivo como pessoa, que era construir a minha casa própria. E também ser independente e poder se manter e manter a minha família. Eu me sinto realizado. Esse é o Romário, um profissional do Brasil do vinho. Que viagem é essa, hein, Pedro? Muito boa. E que imagens, né, espetaculares que a gente recebeu lá de Pernambuco. Obrigado, pessoal da Rio Sol, aí, por colaborar conosco. Mas é o seguinte, ó, já tá aqui, doutor, o que a Vanessa mandou pra gente. Eu faço questão de servir o senhor aqui. Obrigado. Pedro, até que enfim... Com a boca seca. A boca seca acabou agora, né? Doutor, o que nós estamos tomando aqui, que na verdade, para quem perdeu o início do programa, do nosso programa especial, né, o Brasil do Vinho, a Vanessa, que é a enóloga do ano de 2023, né, que trabalha na Gás, lá no Sul, ela que mandou para o senhor pela TV. Muito obrigado, né? Vanessa. E por que o senhor gosta desse espumante que é produzido pela Vanessa, pela Gás lá? Então, na verdade, nós estamos tomando uma coisa muito especial, porque esse espumante é produzido na primeira denominação de origem exclusiva para vinhos espumantes do Hemisfério Sul, que foi a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, onde Cave Gais foi um dos pioneiros, meu amigo Mário Gais, que é chileno,
que é uma grande personalidade, um grande enólogo, e ele percebeu a qualidade do terroir de Pinto Bandeira para espumante. Pinto Bandeira, para quem não sabe, era um antigo distrito de Bento Gonçalves, que mudou de lado 4 vezes, ou brincadeira, acho que 1 ou 2 vezes, né? E hoje é um município autônomo. E ali nós temos não só Cavigás, como também temos o Dom Giovanni, temos o Valmarino e temos o Aurora Pinto Bandeira. São 4 produtores brasileiros que estão dentro dessa denominação de origem Altos de Pinto Bandeira, que é exclusiva para vinhos espumantes, feitos pelo método chamado, fora de champanhe, método tradicional de 2 fermentações, com segunda fermentação em garrafa. E este é um Blanc de Blanc. Então, esse é um vinho produzido basicamente com Chardonnay. Seguinte, champanhe é exclusivo da região de Champagne. França. Então, lá, eu posso chamar de champanhe o vinho espumante produzido na região de Champagne. Pelo método champenoise, 2 fermentações, segunda fermentação dentro de a garrafa. Fora da região de Champagne é espumante. Certo. Esse método fora da região de Champagne se chama método clássico ou tradicional. Que é o mesmo jeito de fazer lá em Champagne. Só que fora da região de Champagne. Sim. Não posso chamar de champenoise. É o mesmo método. Inclusive com a mesma uva. Com outras uvas. Não, aqui no Brasil a gente usa muitas uvas, não necessariamente. Qual é a uva de Champagne? São 3 uvas principais e mais 4 que são muito raras. As principais, Chardonnay, Pinot Noir e agora Meunier. Antigamente chamava-se de Pinot Meunier, mas atualmente somente Meunier. E aqui, o espumante Temos nosso? mais 4 uvas de champanhe. A Arbane, a Petit Melier, a Pinot Blanc e a Pinot Gris. Na verdade, champanhe são 7 uvas. Ninguém se lembra disso, mas essas 4 que eu citei, são 4 brancas, representam 0,3% só. Tá? Aqui no Brasil a gente usa muito Chardonnay, Pinot Noir, Riesling Itálico, que é uma uva austríaca que a gente usa muito aqui no Brasil. E a gente usa outras uvas aqui também, Gewürztraminer, Trebbiano. A gente usa várias uvas diferentes aqui. Agora, esse vinho tem, olha que espuma maravilhosa. E ainda está, né? E vai durar muito tempo, ela forma essa maravilha. Essas bolinhas pequenininhas, que a gente adora ficar olhando, né? Não tem o que fazer, ficar olhando bolinha. Esse aroma espetacular. Esse aroma fresco, de cítrico, né? Muito agradável. Esse toquezinho de brioche, de pão fresco, né? Esse toquezinho de tostado. E o mais legal é quando você põe na boca essa espuma. Essa explosão de espuma que quase que massageia a sua boca. Esse frescor e essa sensação inigualável que só um espumante, agora para o verão, né? Espetacular. Doutor, o senhor falando aí, eu consegui sentir assim. Pedro, você sentiu isso aí? Não. Não vai, o brioche. Eu não sou especialista como você, né? Pedro. Mas é uma delícia. Não está sentindo? Para mim, a tradução, isso aqui é muito refrescante, é uma bebida gostosa. Pronto. O melhor do vinho é gostar do vinho. É isso. Não sei entender de vinho. Viu, Márcio? Mas você bebe isso e fala, que delícia. Fez bem para mim, foi bom. Foi agradável. É isso que é importante. Doutor Arthur, estamos chegando ao final do nosso especial. Que alegria poder realizar esse trabalho aqui. Prazer foi todo na Rádio meu. Bandeirantes, junto com o Pedro Campos, né? Para o Terra Viva, para o nosso grupo aqui da Nilco, né? Do Grupo Bandeirantes. Mas antes, eu queria fazer a mesma pergunta que nós fizemos no início para o senhor, né? Da mesma maneira que o Pedro perguntou para o senhor no início. Doutor Arthur, que Brasil do vinho é esse? O senhor mudou desde o início do programa para agora? Que Brasil do vinho é esse agora, depois da gente viajar junto pelos terroirs brasileiros? Eu venho mudando há muitos anos. Eu tive o privilégio de, por meio da ABS, aliás, aproveito para agradecer em nome da Associação Brasileira de Sommelier de São Paulo e em nome da Associação Brasileira de Sommelier Brasil, agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui para falar de vinho. Falar de vinho é sempre uma delícia. E quanto mais a gente falar de vinho, mais pessoas vão descobrir que o vinho é uma bebida democrática. Espero que seja cada vez mais democrática, mais barata e mais acessível. Agora, eu venho mudando porque eu tenho o privilégio de ter viajado o Brasil inteiro. Eu conheci praticamente todas as regiões vinícolas do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, fui ver vinho produzido na Chapada dos Guimarães, Nordeste,
eu consegui conhecer uma vinícola lá no Ceará, em Pernambuco, já fui ao Vale do São Francisco. Aliás, é emocionante porque tem esse trabalho social que você falou, as famílias em torno do vinho. O vinho resgata a dignidade das pessoas, né? Então, quem não tinha nada começa. Então, eu me orgulho de conhecer o Brasil de norte a sul. E conheço também vinhos do Brasil de norte a sul. Eu acho que o Brasil do vinho é o Brasil do brasileiro. O vinho vai ser a cara do Brasil. Eu ainda vou viver para ver isso, porque se fala muito, o Brasil é um país da cerveja. Não, o Brasil tem muitos Brasis. Eu espero que o Brasil do vinho seja o Brasil do futuro. Eu espero que o brasileiro beba com responsabilidade, beba menos e com mais qualidade. Esse é o Brasil do vinho, o Brasil de todos. E eu acho que o vinho merece a atenção do brasileiro. E é o que a gente está fazendo agora, né? Exatamente. Dando atenção para esse vinho e buscando de outras pessoas também, de outros convidados que estão conosco hoje. Para você, que Brasil é esse? Qual é o Brasil do vinho? A produção de vinho do Brasil já está consolidada com grandes espumantes. A prova disso é que nós temos aqui na Serra Gaúcha o título de 5º melhor vinho do mundo, com um produto elaborado por uma vinícola brasileira. Além disso, a gente sabe que o nosso terroir ele tem uma aptidão incrível para a elaboração de grandes brancos, de grandes rosés, que tem total sinergia com as características de consumo do povo brasileiro. E a gente sabe que no nosso setor os tempos são longos. E o tempo vai nos mostrar também que o Brasil tem também aptidão para a elaboração de grandes tintos de guarda. Ou seja, sim, o Brasil do vinho é o Brasil da diversidade. O Brasil do vinho é o Brasil da diversidade, da criatividade. E quando eu falo de diversidade, imagine, o Brasil tem o tamanho de um continente. Então é impossível que um país do tamanho do Brasil tenha um vinho único, um só produto que represente toda a dimensão do país, de todas as regiões, de colheita em todas as 4 estações do ano. Então é a diversidade, é a criatividade, é a versatilidade. Um produto que representa muito tudo isso é o espumante. O Brasil do vinho é o Brasil do trabalho, é o Brasil do brasileiro que sabe valorizar o Brasil, o vinho e o espumante nacional, que são fruto da nossa terra e que tem uma entrega qualitativa na vida e na saúde das pessoas. Portanto, aprecie o vinho do Brasil. O Brasil é um país continental, então a gente não pode ter uma identidade que uma uva dite a identidade. Eu acho que esse é o grande pulo do gato do Brasil, que o Brasil tem muitas uvas, porque ele é um país muito diverso. O Brasil do vinho é o Brasil da diversidade. A diversidade de estilos, de variedades, de cada vez mais estar se explorando a amplitude do nosso território e as variedades mais adaptadas para cada terroir. Diversidades também de produtos, né? Elaboramos desde vinhos brancos e rosés jovens até tintos muito estruturados, e sem falar nos espumantes, que é a nossa grande riqueza que temos aqui, com um produto que já é consolidado no mercado nacional e cada vez mais vem conquistando reconhecimento também internacional. O Brasil de vinhos, né? O Brasil do vinho vai ser o Brasil do espumante, vai ser o Brasil do vinho rosé, do vinho branco, né? A gente está vendo as tendências mercadológicas, né? Aumentando o consumo de espumante, vinho branco, rosés, né? O Brasil é tropical, a gente também está vendo uma outra mudança, as mudanças climáticas, e isso está beneficiando o vinho brasileiro, o terroir brasileiro. Quando a gente fala do aumento da temperatura, cada vez mais a gente pensa em se refrescar. A nossa comida brasileira é a base de fritura, então pede dentro da urbanização acidez. Então, eu acho que quando a gente fala em Brasil do vinho, ele é um Brasil de infinitas oportunidades. Eu vejo o Brasil do vinho como um mercado e um Brasil extremamente forte, tendo o vinho como cultura. A gente vai ser também um país que vai ser conhecido por vinho. É a esperança que a gente tem e eu acredito muito nisso. Então isso faz com que o Brasil tenha uma gama imensa de produtos diferentes, de propostas diferentes. Então, somos diversos e, além disso, a indústria nacional coloca e tem colocado
cada vez mais brasilidade nos seus vinhos, brasilidade nos seus rótulos. Ou seja, os nossos vinhos são alegres, são descontraídos, são frescos, são inovadores, são divertidos, são a cara do Brasil. Tem aí milhões de brasileiros que adoram alegria, que adoram o futebol, que adoram a festa. O que eu tenho aí como expectativa, como distribuidor e importador de vinhos do mundo inteiro, é exatamente nesses momentos de analogia entre futebol, a gente pensar no vinho como esse momento de comemoração, de confraternização, mais um gol, né, na hora que a gente pensa em estar realmente levando o vinho para essa mesa onde você vai estar reunido com a sua família, com seus amigos e novamente reforçando, não é o vinho nacional, não é um vinho importado, é sim a categoria de vinhos. Então, saúde a todos e vamos comemorar mais esse gol. Estão fazendo um trabalho formiguinha, mostrando para esse nosso cliente hoje brasileiro, mostrando a qualidade do vinho brasileiro, mostrando que a gente tem condições hoje de fazer grandes vinhos. E outra, eu falo assim, a gente vai pegar e vai trazer hoje os gringos aqui para o Brasil, vai mostrar o vinho brasileiro para os gringos e mostrar para eles assim, ó, você não vai vir só para o futebol aqui, para o carnaval, não, você vai vir para tomar vinho no Brasil, em Minas Gerais, assim, você vai tomar os vinhos brasileiros e vai falar assim, que vinhos fantásticos, né? Então, é aquele vinho que vai, tipo, se bater no peito e falar assim, caraca, velho, o vinho brasileiro é fantástico. E muitas vezes daqui a pouco vão estar lá na França, na Califórnia, dependendo do país, degustando vinho brasileiro em várias partes do Brasil e do mundo, né? E eu acho que aí vai ser o Brasil dos vinhos, né? Esse é o Brasil do vinho, hoje retratado nessa parceria nossa aqui. Márcio, em primeiro lugar, muito obrigado. Que alegria, pela Pedro. oportunidade. Poxa vida, muito uma bom. conversa que saiu da gente tomando vinho um dia e que é o que virou aqui, um programa especial com um dos maiores especialistas de vinho. Que vinho tomar, que espumante tomar com a família nesses momentos de confraternização? Tranquilo. Ó, Natal é época de espumante, é época de vinho doce, é época de vinho fortificado, vinho do Porto, vinho da Madeira para acompanhar as tortas de nozes. Para o tender, eu recomendo o Riesling, que é a uva perfeita para tender. E se for um tender com frutas, um Riesling com um pouquinho de doçura. E o pernil? Pernil de porco? Olha, carne de porco combina com vinho branco. E com vinho espumante. Esse vinho aqui para carne de porco é perfeito. Por quê? Por causa da gordura? É por causa da gordura, exatamente. Você não põe o limãozinho no porco? A acidez aqui, ó. A acidez do espumante. Não tem coisa melhor do que porquinho com espumante. É o que eu faço. E farofa? Farofa vai junto no meio do arroz. Aí você vai acompanhar com vinho. Agora, se for carne vermelha, tem que ser vinho tinto. Certo. Agora, tem um coringa que nós não falamos dele, que é o rosé. O rosé, sempre a gente brinca. Se você tiver dúvida, vou tomar branco ou tinto, tome rosé. Porque o rosé tem aroma de vinho tinto e tem alma de vinho branco. Então, é um vinho que eu bebo gelado. Então, o rosé, aliás, está aumentando muito a venda de rosé no Brasil. E para o calor, o nosso Natal não é com neve, né? Nosso Natal é País tropical. É de bermuda, né? Nosso Natal é de bermuda. E você então, já sabe, hein, Márcio Campos, você não vai estourar champanhe. Olha, no Réveillon pode, tá? No Réveillon pode. Na comemoração pode. Espumante ou eu sempre brinco, como o champanhe é muito caro, se estourar, você vai perder uma boa parte do líquido. Então você escolhe um espumante bem baratinho para estourar e bebe o champanhe escondido, tá? Doutor, fizemos muita pergunta para o senhor hoje, mas eu quero fazer uma para o Pedro. O que você aprendeu hoje aqui, Pedro? Aprendi muita coisa porque eu não sou aluno do Dr. Arthur como o Márcio, então... Ainda, obrigado. Mas você aprendeu que você é o quê? Enófilo. Aí, já aprendeu. O Pedro é um enófilo, né? Enófilo, como o doutor Arthur explicou, é um apaixonado pelo vinho. É o que gosta de tomar vinho. Exatamente. Um bom começo. Doutor Arthur Azevedo, diretor da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers. Obrigado, senhor. É um dos maiores especialistas de vinho do Brasil, né? Já viajou o mundo inteiro. Que alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Toda minha, eu que agradeço, reitero o meu agradecimento em meu nome, em nome da ABS São Paulo, em nome da ABS Brasil e em nome de todos aqueles que trabalham com vinho. Então, queria estender esse
agradecimento e por essa oportunidade a toda a família do vinho, desde o agricultor que cultiva a uva até o sommelier que serve o vinho no restaurante, que é a via final. Então, eu brindo a todos e agradeço a todos por nos proporcionarem momentos agradáveis como esse. Valeu, Pedro Campos. Valeu, Márcio. Até a próxima. Hein? Até o próximo especial aqui pela Rádio Bandeirantes e também pelo Terra Viva, Grupo Nilco. Estamos unidos nessa parceria para mostrar esse Brasil para vocês. Saúde. Esse é o Brasil do Vinho. Cheers.